Aí eu acho que trazer os dados empíricos é importante, principalmente porque, bom, é um contrassenso. Eu não consigo encontrar, por exemplo, quais são os elementos empíricos que levam a esse tipo de discussão, considerando que eles mesmos estão partindo de pressupostos que não são individualistas, ou seja, não basta uma pessoa que era, digamos, liberal se tornar fascista para esse movimento ser um movimento legítimo. Falando historicamente, é fato de que quando acontece, por exemplo, o Bienio Rosso e os fascistas derrotam os comunistas, uma grande gama de liberais apoiaram os fascistas. Ao mesmo tempo... Isso, contexto... O contexto italiano dos anos 20 ali. Tá. O alemão também é fato notório que Hitler chegou ao poder por causa da coalizão direitista conservadora ali, com certo apoio liberal em algum momento. Mas isso significa de que liberais conservadores são ou se tornam ou passam a apoiar regimes fascistas e nazistas? Não. Na verdade, o que os move... Porque também acontece que marxistas fazem isso e ninguém diz que o fascismo surgiu por causa do fascismo. Não, a questão é assim, veja, o que eles tinham em mente naquela época era a experiência soviética do terror vermelho de Lenin, majoritariamente falando. Veja, foi realmente algo que chocou muito a Europa. Né, que foi um grande banho de sangue, né, chegando a vítimas de quase 1 milhão de vítimas ali numa guerra civil sangrenta. Então, para os liberais e conservadores, deixar o regime fascista italiano, por exemplo, chegar ao poder parecia ser um mal menor do que deixar aqueles que iriam realizar as mesmas coisas que Lenin estava fazendo na União Soviética. E, de fato, tá, pessoal, se olharmos os números do terror vermelho e do que o regime fascista fez na Itália, os liberais conservadores estavam certos, tá? Entre deixar leninistas, comunistas chegar ao poder, é melhor você deixar os fascistas chegar ao poder, porque eles, de fato, historicamente, matam menos que vocês, comunistas. Tá? Então, assim, eles estavam certos estatisticamente. O alívio histórico, político, inclusive o próprio Mises fala isso. O Mises trata o fascismo como algo que salvou a Europa até ali do comunismo. Mas ele, logo depois, sai criticando o que é o fascismo e atacando o fascismo de forma direta. Ou seja, não era a pauta dele, ele só percebia, me salvou daqueles carniceiros de grande proporção. E ele estava certo, os comunistas, a mando de Lenin, eram realmente uns carniceiros que fizeram uma carnificina, um assassinato generalizado de oponentes políticos e chegando a centenas de milhares, coisas que o regime fascista não chegou nem perto de fazer. Certo? E de fato o regime fascista italiano chegou a perseguir um certo número de liberais que eram apoiadores do regime anteriormente, certo? É aí que eu ia entrar, por exemplo, agora não falando dos liberais, mas dos próprios conservadores alemães, o Partido de Centro Católico teve seu líder morto, que foi o que discutiu o armistício, enfim, teve várias perseguições não só a eles, os liberais mais progressistas e sociais-democratas também, já nessa segunda... Mas é aí que eu acho que me incomoda esse espírito da discussão. Acaba sendo um espírito de discussão de acusação. Aquele memezinho eu não sou muito boa nessas coisas de memes, mas o memezinho do Homem-Aranha, os dois Homem-Aranhas. 3 Homem-Aranhas. São 3, um círculo. Eu acho... isso me incomoda bastante a gente tá num ambiente aqui que, sim, o fascismo, ele é um projeto político falido, ele perdeu qualquer credibilidade, diferente, por exemplo, da própria perspectiva do ideal comunista, mesmo com o fim da União Soviética e toda aquela expectativa dos anos 90, que chegou o fim da história, o liberalismo não encontraria mais adversários ideológicos. Ainda o comunismo preserva uma credibilidade como uma doutrina política que é moral para algumas pessoas e tal, mas o fascismo ele não tem essa credibilidade. E aí eu acho que torna tão difícil discutir objetivamente. É difícil a objetividade nas ciências humanas, mas é tão difícil superar qualquer tabu para discutir esse objeto fascista, porque ele está muito imbricado ainda nos nossos próprios dilemas políticos. Então, me parece que sempre o ambiente de discussão do fascismo é pouco técnico e muito ideologizado, que é compreensível, né? Não sou aqui uma positivista que estou esperando uma neutralidade, mas a ponto de parecer que torna a discussão um ruído muito grande. Não é nem esperar por neutralidade, professora Marisa, é esperar pelo básico de conhecimento histórico da situação. O básico de sistematização teórica, o básico... Por que o Ian Neves teve que pular ali a questão do fascismo italiano? Porque ele de fato não sabe. Ele leu o máximo o livro do Konder.
e não sabe nada de E estatísticas. o Konder, eu acho que a solução do Konder ao fascismo é interessante. O Konder vai dizer que o fascismo é, por excelência, a primeira ideologia pós-moderna. Ou seja, já está em uma condição de contradição, de complexidade do mundo contemporâneo, a ponto de não poder fazer, a gente não pode fazer referência ao fascismo, às ideologias clássicas, e à unidade, integração e coerência interna que as ideologias clássicas Que de tinham. fato ele não tinha, tentou ter e não conseguiu. Né? Exato. Então, por exemplo, o fascismo, ele não é liberal. Não. Assim como o fascismo não seria socialista por excelência. O fascismo, ele teria produzido uma síntese bastante incoerente e parcial e que ficou limitada por a sua perda de credibilidade. E essa síntese incoerente já demonstra a própria experiência contemporânea contraditória. Então, quando a gente fala de ideologias, a gente está falando do contexto moderno, as ideologias clássicas, elas têm uma unidade em si. Mas quando a gente está falando de ideologia no mundo contemporâneo, as coisas parecem fragmentadas. Exemplo, o partido que agora fez uma coalizão na Alemanha entre comunistas e nacionalistas. Existem contradições e elementos de síntese que são inesperados, ideológicos no mundo contemporâneo, que o Konder está associando o fascismo a esse tipo de experiência. Não sei o que tu acha disso, João. Não, Desse tipo de tese. Ou seja, o fascismo não se enquadraria em uma ideologia moderna. Não estaria enquadrado numa metanarrativa clássica moderna. Não, eu discordo com você. Eu acho que ele é uma ideologia moderna. E eu não acho que as contradições deles têm a ver com as contradições da modernidade. Eu acho que as contradições do fascismo foram, em parte, contradições da situação do momento. Haviam fortes grupos intelectuais e ideológicos lá que tinham pontos de contato similares e que se aproveitaram de uma situação revolucionária após a Primeira Guerra com a ascensão de um líder carismático para tentar se institucionalizarem no regime. E Mussolini tentou fazer isso também. Não acho que a contradição do fascismo se deu por causa das contradições da modernidade especificamente, acho que foi mais por contradições do momento, assim. E acho que se a gente vai por essa linha, professor, a gente acaba dando uma colher de chá pro Gaio Fatinha Neves, que não sabiam que existem correntes marxistas que não fazem identidade entre o liberalismo e o fascismo, que reconhecem a distância teórica, conceitual dessas duas Mas tu formas. acha que eles não conhecem ou eles não conhecem? Professora, pelo amor de Deus, eles não têm a menor condição de... veja, todos os vídeos eles vão ter uma característica em comum. Agora a gente vai ver o João Carvalho. O João Carvalho, ele é um indivíduo despreparado. Um indivíduo que ele fez... Eu não conheço. Eu imagino. Mas ele é uma pessoa que está fazendo o doutorado dele agora. E ele foi fazer uma apresentação sobre Dugin. E ele fez a graça de fazer a apresentação sobre Dugin usando o Wikipédia. Então ele fingia que lia, que falava habitualmente, mas falando aqui, aberto, sem usar nenhum script nem nada. E ele estava lendo a Wikipédia. Então esse é João Carvalho. O João Carvalho é o melhor deles. O João Carvalho é aquele que, se eu espero que alguém tenha lido o Leandro Konder, é ele e o Jorge Manuel. Se esse indivíduo está nesse estágio, que para conversar sobre determinado assunto ele usa a Wikipédia, qual é o nível desse indivíduo no debate público? Imagina que as coisas que eu falasse aqui fossem tiradas do Wikipédia. Que absurdo seria. Você nunca mais falaria comigo. Esse é João Carvalho. Então, aqui a gente vai ver na próxima apresentação dele uma apresentação genérica incapaz de conhecer esse tipo de nuance. A professora trouxe diversas nuances pro fenômeno fascista. O fenômeno fascista é um assim, fenômeno... só pra me apresentar, é que eu acho que o público não... eu tento exatamente fugir um pouco do debate da internet que exige palavras muito rígidas, categorias muito fortes e convicções muito elementares, porque... Eu acho que o papel do professor não pode ser esse, né? Acho que o papel do político é chegar aqui com convicções muito claras da agenda política dele, né? Com certezas, e isso faz parte do jogo da política. Mas um professor, ele não pode fazer que o repertório dele seja colocado para o aluno como o único repertório possível. Existe uma necessidade de sutileza de coisas complexas, sim, como essa, como o fascismo, o comunismo, etc. E claro que isso soa muito mal na internet, né? Eu sei disso, que isso soa muito mal na internet. A senhora jogou pérola aos porcos. Mas eu acho que faz sentido tu partir do pressuposto que o interlocutor está falando algo não por má intenção. Ele pode estar falando por limitação, mas não exatamente porque é um cretino.
né? Ou alguma coisa. Eu acho que esse pressuposto é interessante para analisar a própria história. E é uma coisa que diferencia a professora em relação aos outros. E eu fazia muito isso, mas eu acho que no momento em que eu passei a enxergá-los como pessoas despreparadas, mentirosos, como indivíduos que não haviam lido sequer sua própria bibliografia, eu passei a enxergá-los de forma diferente. Eu passei a entender, inclusive, por exemplo, um exemplo muito simples. Quais são os principais autores das correntes fascistas? Se o Reagan puder, primeiro, listar esses indivíduos. Quais são os intelectuais de Mussolini? Quem é que, para uma pessoa entender o que é o fascismo, deveria ser lido? Giovanni Gentili. Sérgio Panunzio. Hugo Espírito. Hugo Espírito. Ângelo Olivetti. Deixa eu pensar. Isso em termos de teóricos Paulo do Moreno. fascismo. Sim. Agora vamos falar agora de teóricos que falam sobre o fascismo. James Gregor. Teóricos, você está falando, né? Isso, teóricos que vão falar sobre o fascismo. Teóricos que usam uma bibliografia que você considera excelente, você considera top. O James Gregor. O Emílio Gentili. Quê? O Emílio Gentili. O Emílio Gentili. O David Roberts. O O Griffin também, o Payne, o Paxton. São Então, bons. estamos aqui vendo uma série de autores. Desses autores, quantos eles conhecem? Quantos eles poderiam apresentar, de fato, como algo bem conceituado, como algo... dizer, não, eu falo sobre fascismo há 4 anos, que é o caso de muitos ali. Esses vídeos têm 4 anos, 5 anos. Então, eu conheço essa bibliografia. Não conhecem. É um desconhecimento total da matéria.